Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Seguinte, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre preço de venda. Essa foi uma pergunta que eu recebi hoje lá no Story e eu já dei a resposta lá pelo Story, sim, uma resposta sucinta, né? Que é o que cabe dentro de um Stories. E aí, como eu recebo muito esse tipo de perguntas sobre preço de venda, sobre comparação, sobre benchmarking, eu decidi fazer um áudio aqui para vocês, né? A galera que é aluno do Acelerador de Lucros já conhece isso que eu vou falar para vocês, mas é legal ter uma nova visão, uma nova abordagem e mesmo para vocês que já conhecem o assunto, também vai ser bem interessante, legal? Mas antes, deixa eu dar dois recadinhos muito importantes para vocês. Primeiro, para a galera do workshop Rotinas de Alta Produtividade, amanhã eu começo a gravação do módulo bônus, que é o módulo de produtividade pessoal. Então amanhã eu começo a gravação e, se possível, já amanhã as aulas começam a ir para o ar. É o único módulo que falta entregar. Os outros 10 módulos já estão lá, ou os outros 9 no caso, né? São 9, mas esse módulo bônus de produtividade pessoal são 10 módulos, mais os 6 módulos ou 7 módulos com os bônus, né? Que são as planilhas, as ferramentas que você vai encontrar lá dentro. Então amanhã eu começo as gravações e aí, se possível, ainda amanhã eu já começo a postar também as aulas lá para você já ir podendo assistir, legal? Então esse foi o primeiro recado e o segundo recado é para vocês todos aí que estão ouvindo em relação aos áudios, né? Eu já falei para vocês em dois áudios, já são no de ontem e no de anteontem, sobre a saída desses áudios, né? A partir de domingo, os áudios vão sair do ar aqui do Telegram. Você vai poder ouvir, mas vai ter sempre só o do dia. Então, se esse é o primeiro áudio que você está ouvindo, eu vou te explicar rapidinho, muito rapidinho sobre isso, para que você entenda o que vai acontecer. O que acontece? Hoje, nesse momento aqui, eu estou mandando para vocês o áudio número 191, ou seja, são 191 dias consecutivos enviando áudio. Só que eu percebi o seguinte, pelo fato dos áudios estarem aqui todos os dias, muita gente não escuta, muita gente não dá atenção, e pensa assim, eu vou deixar para depois, né? E isso acontece o quê? Gera procrastinação. As pessoas vão colocando outras coisas na frente e acabam não ouvindo. Só que, cara, eu realmente dou o meu melhor aqui, tipo, entrego áudios às vezes de 25, 30 minutos, cara. Tem treinamentos que eu, por exemplo, um que eu acabei de me inscrever na semana passada, de R$ 2.000, que a pessoa quando manda um áudio de 20 minutos, é tipo, nossa, o cara mandou um áudio de 20 minutos. E eu mando isso para vocês aqui quase todos os dias, né? E não pelo tamanho do áudio, porque se der para entregar o recado em 2 minutos, que seja em 2 minutos. Mas realmente são áudios que podem mudar realmente os teus resultados se você aplicar tudo que eu mando aqui. Só que para isso acontecer, para que isso aconteça, você precisa ouvir os áudios, né? Então, quando tem essa questão de estar sempre disponível, as pessoas acabam não ouvindo, porque elas sempre pensam, eu posso voltar, eu posso ver depois, eu posso ouvir depois. Só que depois já tem um áudio novo, já tem outro, e já tem outros compromissos, outras coisas na tua agenda, e você acaba não voltando para consumir os conteúdos. Por isso, até domingo dessa semana, até o próximo domingo, você vai poder rolar todo o histórico aqui do grupo e ouvir os 190 áudios que tem antes desse aqui. Depois de domingo vai ser sempre assim, ó, os áudios vão continuar sendo gratuitos, nada vai mudar em relação a isso, mas vai ter sempre só o do dia. Então, eu vou mandar o áudio hoje, por exemplo, amanhã, quando eu enviar o áudio novo, eu tiro do ar o áudio de hoje, entende? Por que isso? Porque aí, quem não ouvir, beleza, paciência, quem sabe até no primeiro momento poucas pessoas ouçam, né? Menos pessoas ouçam, justamente por ele não estar disponível por tanto tempo. Mas assim, o que acontece é que as pessoas que realmente querem ouvir, que realmente gostam das dicas, elas não vão deixar para depois, porque elas sabem que depois esse áudio não vai estar aí. Então, esse foi o segundo recado para você. E agora vamos para a questão do preço de venda, né? Bom, será que o benchmarking realmente funciona? Será que vale a pena você usar benchmarking para fazer preço de venda? Já falamos sobre benchmarking e já falamos também sobre esse assunto sobre preço de venda, mas lá para trás, nem me lembro o número do áudio que foi. Mas como já faz muito tempo, grande parte de vocês, quem sabe, não tem ouvido. Mas o que acontece? O benchmarking é uma estratégia de comparação, né? Você pode fazer benchmarking para qualquer coisa, mas é uma estratégia onde você compara algo de dentro do teu negócio com algo de outros negócios para saber se o teu desempenho tá legal em relação a isso. Então, quando a gente fala em benchmark de preço de venda, é você comparar o teu preço de venda com o preço de venda do teu concorrente. E será que isso é bom ou será que isso é ruim para o teu negócio? Será que você deve fazer? Será que você não deve fazer? Então, eu vou falar para vocês aqui a verdade sobre isso, né? Qual que é a minha verdadeira opinião e qual que é a verdade para você também, né? O que isso vai trazer de bom ou de ruim para o teu negócio? O que acontece? É bom fazer isso? É bom ter benchmarking? Sim, é importante.
é importante que você faça, que você saiba como é que está trabalhando a tua concorrência, que você entenda como é que você está se posicionando em relação a valor, principalmente se você está falando de mesmos produtos, mesmas soluções, né? Você não vai comparar, por exemplo, o preço de um Gol com o preço de um Cruze, né? Só porque são de marcas diferentes. Não, então você vai comparar o preço do Gol com o do Onix, por exemplo, entende? Então, assim, quando a gente fala em comparação com a concorrência, você tem que primeiro também equiparar o que você está comparando, né? Tem que ser equivalente, né? Então, por exemplo, você tem uma loja de informática, o preço que você vende um determinado notebook, você pode comparar com o preço desse mesmo notebook na tua concorrência, o preço de um mouse, o preço de um teclado, né? Você vende roupas, então você pode comparar o preço das roupas que você tem com a da tua concorrência, faixa de preços, né? Faixa média de preço. Você vende hambúrguer, você pode comparar com os preços das concorrências. Isso é uma coisa que talvez para conhecimento, para mercados de conhecimento como o meu, ou mercados de consultoria, talvez não se aplique tanto, né? Porque quando a gente fala em mercados de conhecimento, está muito mais em questão de valor percebido do que propriamente do custo da hora, o custo do serviço, enfim, né? Mas, no modo geral, quando a gente fala em produtos físicos ou digitais em si, é interessante você fazer o benchmark. Por quê? Porque ele mostra como é que você está em relação à tua concorrência. Será que o meu preço está dentro ou fora de uma realidade de mercado, né? Será que está uma faixa de preço que o meu público-alvo já está acostumado a pagar? Ou será que o meu preço está maior? E aí eu tenho que talvez trabalhar alguma coisa internamente no meu negócio? Será que está menor? E aí eu tenho então uma janela para aumentar? Então é importante que você faça assim o benchmark, que você compare o teu preço com a concorrência. Só que você tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Ao mesmo tempo que isso é importante, essa não pode ser a tua única forma, o teu único critério para você decidir se o teu preço de venda vai ser X ou Y. Por quê? Porque vamos supor dois cenários, tá? Eu sempre falo desses dois cenários quando eu falo sobre o preço de venda. Mas vamos supor dois cenários. O primeiro deles é que você está comparando o teu preço de venda com o preço de um concorrente que faz o dever de casa, ou seja, que realmente usa uma metodologia para formar o preço de venda, para fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Então, vamos supor que ele faça o dever de casa. Teoricamente, se você tem o mesmo preço dele, você teria um bom preço, né? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque a realidade interna do negócio dele é diferente da tua. Então, pode ser que ele tenha uma outra realidade de custos. Por exemplo, daqui a pouco você paga R$1.000 de aluguel e para ele o prédio é dele. Entende? Só isso já dá um impacto enorme na forma que você vai montar o teu preço de venda, né? Não na forma. A forma é a mesma, se ele fizer do jeito certo. A forma é a mesma, mas o tamanho do peso da estrutura dele, da estrutura fixa dele, é diferente da tua, entende? Então, assim, daqui a pouco, por você estar fazendo o teu preço de venda baseado em cima do preço de venda de um concorrente, você está aplicando para você um preço de venda que não condiz com a tua realidade do negócio. Quem sabe para a realidade dele seja interessante, seja suficiente, né? Então, por exemplo, legal, lá na hora que ele monta o preço dele, ele já está contabilizando todos os custos, todo o planejamento dele de custos fixos, ele já está cobrindo tudo isso, então ele já está montando a margenzinha de lucro dele que ele tem lá, que pode ser de 5, de 10, de 20 ou de 50, não interessa, mas já está tudo montadinho lá no preço de venda dele. Só que quando você traz esse preço para o teu negócio, pode ser que para você isso seja totalmente diferente. Pode ser que essa tua realidade de negócio seja muito diferente. Pode ser que você tenha menos colaboradores do que ele, pode ser que você tenha um custo fixo maior do que o dele, pode ser que você talvez venda muito menos do que ele. Então, assim, não dá para ter como base apenas para decidir o teu preço de venda a comparação. Esse foi o primeiro cenário, de você se comparar e você usar o preço de venda de um concorrente que faz o dever de casa. Só que a notícia ruim, a notícia pior no caso, é que a maioria dos teus concorrentes também não faz o dever de casa. Então, a maioria dos teus concorrentes agem meio que parecido, monta o preço de venda de qualquer jeito, meio que se comparando com a concorrência. Ou seja, ele também provavelmente não faz certo. E se ele não faz certo, você está cometendo um erro em cima de um erro que a pessoa lá do outro negócio já cometeu, entende? Então, assim, você pode estar cometendo um erro duplo se você só usa os critérios da concorrência para você definir o teu preço de venda, entendeu?
Então, o que acontece? O que você precisa, no fim das contas? Você precisa ter um método correto e que realmente te ajude a você calcular um preço de venda que seja lucrativo em cada uma das tuas vendas. Então, não dá para fazer, por exemplo, como muita gente faz também. Tá, beleza, então eu não vou usar o da concorrência, mas eu vou calcular aqui eu vou pegar o meu custo, fazer vezes 3. Eu já vi gente falando disso. Ou fazer o custo vezes 100%, ou o custo mais 30%. E aí você pensa que isso é lucro, né? Que você tá botando 30% de margem de lucro. Não, não é margem de lucro. Esses 30% é uma margem, que pode ser uma margem que gere algum percentualzinho de lucro aí no meio, como pode faltar, entende? Então, dentro de um bom preço de venda, existem 3 partes que eu sempre falo. O produto, primeiramente, ele tem que se pagar, isso é óbvio, né? Não precisa nem dizer, mas ele tem que, no mínimo, cobrir o seu próprio custo, a menos que exista uma estratégia de negócio envolvida, onde talvez você está bancando teu estoque, bancando alguma remessa de produtos por estratégia, mas em linhas gerais, o produto precisa se pagar. Por isso que eu falo, apesar de ser óbvio, porque tem momentos dentro da estratégia de um negócio que a venda do produto não necessariamente se paga, entendeu? Mas se isso está dentro de uma estratégia, dentro de uma linha de controle que você está dominando, talvez seja interessante, entendeu? Então, pode ser que em algum momento seja relevante para você. Mas então esse é o primeiro fator, o produto precisa se pagar. O segundo fator é o seguinte, o preço de venda que você aplica de um produto, ele tem que ser o suficiente para te ajudar a cobrir os custos fixos do negócio, ou seja, pagar aquelas despesas que você tem mesmo se você não abrir as portas. Aluguel, água, luz, telefone, internet, entendeu? E tem uma terceira parte do preço de venda, que é você gerar lucros, né? Você efetivamente sobrar dividendos para o teu negócio. Mas então, beleza, Júlio, então é fácil, eu pego o meu custo, eu boto tipo 10% que vai me ajudar a pagar as minhas despesas fixas e eu boto mais 10% para ter lucro. É assim que monta o cálculo? Não, não é assim que monta o cálculo. Existe uma forma correta de você montar o cálculo também, para que isso realmente aconteça matematicamente da forma que tem que acontecer. Então, como é que você pode aprender para fazer isso certinho e garantir que o teu preço de venda seja o preço correto? Você pode se inscrever no Acelerador de Lucros e lá dentro você vai aprender exatamente como fazer isso. Na verdade, existem muitas formas, tá? Até mesmo gratuitamente pelo YouTube você aprende se você quiser. Mas talvez não dessa forma que eu ensino dentro do Acelerador de Lucros. Eu, sinceramente, varri o YouTube e eu não vi pessoas ensinando exatamente no formato que eu ensino dentro do YouTube, dentro do Acelerador de Lucros. Esse é um método que ele é realmente diferente dos métodos que existem por aí. Então, até às vezes algumas pessoas chegam até a contestar, dizendo, não, mas como que isso é possível? Porque se eu faço por esse método, a lucratividade que eu tenho lá é menor do que eu faço pelo método do vídeo que eu vi no YouTube, ou pelo método que sei lá quem me ensinou. Lá eu botava X% em cima, aqui tá me sobrando, pelo teu cálculo sobra menos lucro. Mas por que isso acontece, galera? É porque esse método que existe lá dentro, ele tem uma forma específica e particular de ser montada, que ele reserva lucro limpo para você, lucro limpo. Então, por exemplo, ao invés de você botar 30% em cima de um produto de R$100 e vender ele a 130 e sobrar R$2, ou sobrar, por exemplo, vamos supor, R$13, que daí dá 10% de 130, né? Então, daqui a pouco, ao invés de você botar 30% e no fim das contas sobra 13%, não. Nessa forma que você vai montar o cálculo, você vai montar sabendo exatamente qual que é o percentual de lucro, que daqui a pouco pode ser 13%, mas você já sabe de imediato qual é o percentual que você está buscando e que você vai atingir. Por quê? Porque existe uma forma que literalmente você coloca dinheiro no teu bolso, ou seja, não é você botar o produto para vender por 130 para sobrar 10. Não é isso. Você quer que sobre 10, então beleza, mas tu quer saber quanto de lucro real isso representa para você, né? E dentro desse treinamento você vai aprender exatamente como você pode fazer isso. Nesse momento, eu acredito que você já sabe, se você está ouvindo meus áudios há algum tempo, o Acelerador de Lucros está em promoção. Você consegue fazer a tua inscrição por R$27. Cara, isso foi uma verdadeira loucura que eu cometi aí de botar esse treinamento a R$27, mas acabou tendo alguns efeitos colaterais positivos, tem vários feedbacks, vários alunos, várias pessoas usando, testando, validando o conteúdo. Passamos dos 1.700 alunos hoje eu estava olhando lá, no momento que eu olhei, nós estávamos, na última vez que eu olhei, que foi de manhã, 1.725 alunos. Então, assim, agora já está provavelmente lá pelos, sei lá, quase 1.800 alunos, mais ou menos, pela média de vendas diária que a gente tem, e daqui a pouquinho já está batendo nos 2.000 alunos. Então, assim, isso foi muito legal,
Ao mesmo tempo que é uma loucura fazer tudo isso, mas é muito legal e você tem uma oportunidade a partir disso. E ainda por cima tem um detalhe importante. Eu estou começando também a trabalhar na versão 3.0, que vai ser gravada assim que eu terminar as aulas do workshop. Eu vou fazer a versão 3.0 desse treinamento e você vai ganhar o upgrade gratuito para a versão 3.0. E ainda você vai aprender muita outra coisa além de preço de venda. Hoje a gente está falando de preço de venda, né? Mas você vai aprender como organizar a tua gestão, como gerenciar bem o teu negócio, vai aprender muito sobre marketing e vendas, sobre planejamento, sobre metas. Tem muito conteúdo massa que está planejado, que já está lá dentro agora na versão 2, mas o que está planejado para a versão 3 é realmente algo que com certeza é outro patamar, é outro nível de conteúdo. Só que aí é óbvio que esse treinamento não vai mais ser vendido por R$ 27. Então a tua oportunidade de você ter essa chance é agora. Então aproveita e faz a tua inscrição e ainda garante teu upgrade para a versão 3.0 gratuitamente, beleza? Quem fizer depois, beleza, pode, né? Tranquilo. Só vai ter perdido essa janela de oportunidade, mas tá tudo certo. Nem todo mundo toma decisão de cara. Então, galera, esse foi o áudio de hoje. Eu espero que realmente ele tenha ajudado você em relação ao teu preço de venda, em relação a entender o que você deve fazer, o que é importante e o que você precisa. Então, você pode usar, de uma forma bem resumida, pode usar benchmark sim, mas você não pode ter apenas isso como validação, como baliza para dizer qual é o teu preço de venda ideal. Você precisa fazer o benchmarking para saber se o teu preço está dentro ou fora do mercado, mas você precisa também ter uma técnica, um método específico para calcular o teu preço de venda dentro da realidade do teu negócio. E se você quiser aprender isso da maneira mais rápida e mais simples, é só você fazer a tua inscrição no acelerador de lucros, que você ganha até as planilhas que você vai precisar para fazer o teu cálculo. Tá tudo prontinho lá para você. É só você baixar para tua máquina e começar agora mesmo a calcular os teus preços de vendas com lucratividade real, beleza? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá, aproveita essa janela de oportunidade que é incrível e que daqui a pouco não vai mais existir, tá bem? Um grande abraço, vejo vocês no áudio da manhã do dia 192 e lembre-se, você tem até domingo da próxima semana para ouvir todos os áudios aqui dentro. Depois disso, você não consegue mais ouvir o histórico do grupo. Vai poder ouvir os do dia, sempre, mas não vai mais ter o histórico para você ouvir. E então aproveita, porque tem conteúdo pra caramba aqui e conteúdos que realmente podem transformar o teu negócio, beleza? Então, vejo vocês amanhã, galera. Um grande abraço, tenham todos uma ótima noite. Valeu!